Às vezes, a vida se transforma em um instante marcante, um instante extraordinário e memorável, que se grava na alma de forma indelével. Para mim, tudo começou em um sábado encantador. Eu recordo com carinho daquele dia, em que a rotina se desenrolava sem nada de extraordinário à vista. Minha esposa, Emma, estava no andar de cima, dedicando-se a ajudar nosso filho mais novo com suas lições, enquanto eu me encontrava à mesa da cozinha, perdido nas páginas do meu celular. Seu computador estava acessível no telhado, e, confesso, não estava prestando atenção alguma, até que surgiu uma notificação de mensagem. Essa notificação transformou tudo. Naquele momento, eu ainda não tinha noção, mas o que estava diante dos meus olhos seria capaz de transformar toda a minha realidade. E, acredita em mim, você vai querer estar atento a isso. Antes de nos aprofundarmos na narrativa completa, que tal gentilmente pressionar o botão de gostar e se inscrever? Isso é apenas o início, e as coisas estão prestes a se tornar intensas. No início, minhas reflexões estavam distantes de tudo isso. Não sou muito de fazer perguntas, mas estou tomada por uma curiosidade. É algo curioso. Antes de eu ter conhecimento disso, eu toquei na notificação, e o que vi foi como um golpe suave em meu abdômen, uma sensação que me deixou sem ar. Foi um diálogo íntimo entre Emma e um homem chamado Mark, alguém que eu sabia que compartilhava uma amizade profunda com ela por anos. Mas aquilo não era apenas uma palavra de carinho. Mark envolvia em palavras nostálgicas, sugerindo que relembrassem o vínculo emocional que haviam compartilhado no passado. Ele revelou que mostraria tudo se ela não se deixasse levar pela dúvida. As suas respostas refletiam uma profunda angústia. Ela pediu que ele parasse, revelando que não desejava causar dor ou desmantelar a nossa família. Eu mal conseguia acreditar no que estava diante dos meus olhos. Inocência, paixão, desilusão. Todos se uniram e me tocaram ao mesmo tempo. Porém, havia algo além disso também. Desordem nos sentimentos. Por que ela tomaria essa atitude em relação a mim? Há quanto tempo isso estava se desenrolando? Será que tudo que construímos juntos não passava de uma ilusão? Eu me vi envolvida em um mar de incertezas, onde as respostas pareciam distantes e evasivas. Um milhão de questionamentos dançava em minha mente, como se não houvesse fim para suas inquietudes. Eu não tive coragem de confrontá-la naquele instante. Eu hesitava em acreditar em mim para expressar o que realmente sentia. E a última coisa que eu desejava era uma troca de gritos. Eu ansiava por um momento de tranquilidade para deliciar-me com meus pensamentos. Então, eu deixei o aconchego do lar. Eu me lancei em direção ao que parecia ser nosso. Reproduzindo cada nuance do que já havia lido. Buscando harmonizar o que ocorreu em meu casamento. Uma parte de mim ansiava por ter um encontro íntimo com Mark, em cada canto que pudesse. Mas o que isso realmente traria de solução? Eu não anelava por mais desordem. Eu ansiava por uma luz que iluminasse meus pensamentos. Quando retornei ao meu lar, sentei-me com um lápis e um pedaço de papel, comecei a dar vida aos meus pensamentos, deixando que eles fluíssem delicadamente sobre o papel. Revelei a Emma todas as minhas emoções profundas. Minha paixão intensa, uma mistura de amor e a força que sinto por ela e por nossos filhos. Confessei a ela que havia me deparado com aquelas mensagens. O que eu conhecia sobre o caso e o desenrolar do escândalo. Eu expressei meus medos, não só por mim, mas também pelo bem da nossa família. Mas eu não me limitei a isso. Eu te ofereci uma opção. Se ela realmente desejasse resgatar nosso amor, precisaria ser sincera. Totalmente sincera. Ela precisava aceitar a ideia da terapia. De empenhar-se em restaurar a confiança que fora delicadamente desfeita. E ela precisava comunicar às autoridades sobre o Mark. Eu não permitiria que ele mantivesse isso como um peso sobre nós. Deixei claro que, se ela voltasse a quebrar minha confiança, seria o fim de tudo entre nós. Não há espaço para novas oportunidades. Sem ataduras. Ela ofereceria tudo. Seu desejo é o nosso. E essa família, nós criamos em perfeita união. Se ela não estivesse disposta a acolher minhas propostas, talvez fosse mais sábio para nós dois encerrarmos essa jornada aqui. Quando eu me retirei para o meu canto, deixei a carta repousando suavemente sobre a sua mesa, então, me dirigi para a cama. Aquela noite foi marcada pela insônia suave, em que o sono se esquivou de mim. E ao amanhecer, uma leve certeza se instalou em meu ser, eu sabia o que precisava fazer. Saí pela porta em silêncio, pois era preciso me afastar desta casa, onde os ecos da minha mente pressionavam o coração. Saímos sem um destino definido. Somente os tecidos suaves a tocar minha pele e as chaves do meu veículo. Eu me vi buscando refúgio em um motel simples em duas cidades diferentes. Eu não buscava segurança. Eu estava em busca de um lugar onde pudesse me encontrar. Os dias que vieram foram como estar imerso em uma tempestade, sem um abrigo que me protegesse.
Uma parte de mim desejava retornar e buscar compreensão, compartilhar minha dor de forma sincera para que ela compreendesse o impacto de suas atitudes. E quanto à parte de mim que ainda anseia? Ela apenas desejava se evaporar. Entregar-se ao aconchego desse grande abraço e se deixar levar para longe de tudo. Nos últimos dias, a ideia de encerrar nosso casamento tem passeado pela minha mente mais do que uma vez. Mas não é tão fácil quanto apenas pagar e se despedir. Um casamento vai além da união de duas almas. É uma existência que vocês moldaram juntos, memórias que dividem, e, o mais profundo dos sentimentos, crianças que depositam em você a esperança de manter a harmonia familiar. As suas mensagens começaram a fluir na primeira noite, trazendo uma sensação suave e envolvente. Inicialmente, eram breves. Onde você se encontra neste momento? Você está se sentindo bem? Então elas se tornaram mais prolongadas, carregadas de anseio. Claro, estou aqui para ouvir você. Como posso ajudar? Eu anseio pela sua presença aqui em casa. Li sua carta e sinto muito. Eu não cheguei da melhor maneira para você. Sinto muito pelo que aconteceu e lamento profundamente pelas minhas atitudes. Eu aceito o que você propõe, mas, por favor, venha para o meu lar. Sinta-se à vontade para me chamar sempre que desejar. Eu anseio por saber que você está bem. As crianças estão inquietas. Não consegui me permitir para responder. Cada notificação parecia um toque suave e intrigante, como um sussurro que provoca uma sensação profunda e passional. Fiquei curiosa sobre os pensamentos que a envolviam. Ela estava se sentindo inquieta. Ela se sentia magicamente tocada pela minha ausência. Quem sabe ela ainda não tenha se recordado da carta. Lembrei-me do rosto dela quando a vi. Se ela deixou as lágrimas escorrerem ou se seus olhos refletiram uma serenidade profunda. Refletindo sobre o seu próximo movimento. Eu detesto não conseguir deixar de me importar com a sua reação. Eu passei a maior parte do meu tempo aconchegado ao lado da cama do motel. Sobrepondo as palavras que iluminam a sua tela. Eu me via presa em um turbilhão de questionamentos que se repetiam incessantemente. Por que ela tomou essa decisão? Por que ela não compartilhou comigo sobre a chantagem? E o que eu poderia fazer neste momento? Após 5 dias me perdendo em pensamentos, eu captei uma revelação. Não havia como eu descobrir a luz naquele ambiente sutilmente envolvente do motel. Meus filhos estavam aqui, desfrutando do aconchego do lar. É bem possível que você esteja se questionando sobre a razão do desaparecimento do seu pai. E Emma? Eu não consegui avançar até que escutei a verdade soar suavemente de seus lábios. Eu ainda não encontrava em mim a força para perdoá-la. Não por um certo período. Mas eu sou uma dívida comigo mesmo. E aos pequenos. Para lidar com a questão de forma direta. Ao adentrar aquele espaço, uma sensação envolvente tomou conta de mim. Senti algo novo dentro de mim. Mais denso. E mais suave ao ouvido. Aquele instante em que eu adentrei. As crianças entraram na sala. Minha caçula se ergueu diante de mim. Sem dúvida. Envolvendo meus pés com seus braços. Querido papai, onde você esteve? Ela fez a pergunta. Sua voz é suave, mas repleta de alívio. Meu irmão mais velho recuou um pouco. Observando-me com um olhar cuidadoso. Ele não era do tipo que librava suas emoções com facilidade. Mas eu conseguia enxergar a intensidade em seu olhar. Claro, estou aqui para ajudar. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu transformasse. O mesmo alívio. Entrelaçado em um emaranhado de sentimentos. Eu me deixei levar e envolvi minha mais jovem em um abraço cheio de ternura. Acariciando suavemente seus cabelos, como mencionei. Sinto muito, meu amor. Eu apenas precisava aliviar minha mente por um instante. Era a única resposta que meu coração podia oferecer. As crianças se calaram, deixando no ar um manto de curiosidade não satisfeita. E a Emma parecia estar ausente, como se tivesse se escondido entre as sombras. Eu pedi aos meus filhos que retornassem para a sua sala. Prometendo que nossos caminhos se cruzarão novamente em breve. Então, eu me dirigi à cozinha. Emma estava sentada à mesa, com a cabeça inclinada para baixo. Seus cabelos estavam radiantes, como se dançassem ao vento. Seus olhos emanavam um intenso brilho rubro, quase hipnotizante. Quando ela lançou seu olhar em minha direção e me percebeu. Seu corpo transparecia uma fragilidade cheia de emoções. Eu mergulhei nas palavras da carta. Ela murmurou com delicadeza. Sua voz, carregada de emoção. Eu me encostei suavemente na porta. Cruzo meus braços suavemente, buscando encontrar a serenidade. Então, você sabe, eu percebi as mensagens. Ela exclamou de maneira intensa.
Sua língua, a deslizar suavemente, parece vibrar. Eu estava prestes a compartilhar algo com você. Eu prometo, Jacob. Eu estava prestes a ir. Sua voz se tornou suave e delicada. E ela se desfez em emoções, ocultando seu semblante entre as palmas das mãos. Eu estive presente. Observando-a se afastar. Eu me harmonizei. Eu declarei. Minha voz era mais suave do que eu imaginava. Eu não conseguia te enxergar sem que seu nome ecoasse em minha mente. Sem observar cada palavra que você dedicou a ele. Eu deixei as palavras fluírem com intensidade. Mas eu estou aqui agora, porque sinto que é essencial entender o porquê, Emma. Porque você tomou essa decisão. Emma finalmente revelou tudo a mim. Ela se acomodou, fixando o olhar em mim à mesa de jantar, criando uma atmosfera de intimidade envolvente. Ela não conseguia encontrar meu olhar logo de início. Tudo começou com algo que lhe trazia conforto e distração emocional, mas que acabou ganhando um peso inesperado. Ela não desmaiou, mas sua presença foi capaz de levar a alma a um estado de leveza, como se o tempo tivesse se afastado por um instante. Ela compartilhou que foi em meio a uma intensa luta em nosso relacionamento que isso aconteceu. Foi só uma única vez, ela compartilhou comigo. Sua voz, suave e envolvente. Eu não fiz nenhuma interrupção. Mesmo que meu rosto parecesse prestes a transbordar. Ela mencionou que sentiu um arrependimento instantâneo. E que se findou de forma instantânea. Mas Mark havia decidido que ainda não chegara ao fim. Quando ela decidiu não encontrá-lo mais, ele passou à minha sala. Ele revelou que, se ela mantivesse a esperança, estaria disposto a compartilhar tudo o que sentia. Foi ali que a magia começou a acontecer. Recordo-me de estar ali, observando-a com ternura. Esforçando-me para preservar a serenidade em meu semblante, mesmo que por dentro eu fosse um turbilhão de emoções. Mas isso. Ela comentou que acreditou que conseguiria enfrentar tudo sozinha. Ela não tinha a intenção de me ferir. Ela comentou, e com o intuito de resguardar os filhos. Mas tudo o que me ocupava a mente era o porquê de você não me confiar o suficiente para compartilhar isso comigo, antes que eu descobrisse por conta própria. Minhas palavras foram sussurradas em um silêncio suave naquele instante. Eu não tive a coragem de me escutar e deixar minha voz se expressar. Tudo que eu conhecia se transformou em um turbilhão de sensações, enquanto duas emoções distintas dançavam dentro de mim. Uma paixão ardente, uma paixão intensa a respeito do que ela havia realizado. E, de forma curiosa, um delicado objeto de entendimento. Eu conseguia perceber o quanto ela estava apreensiva. O quanto ela se recriminava por suas atitudes. Contudo, isso não tornou mais simples deixá-lo para trás. Após alguns dias buscando encontrar harmonia nas circunstâncias, tomamos a decisão de buscar a terapia. Eu não imaginava que isso faria alguma diferença. Mas nós nos permitimos ir. Deixe-me compartilhar com você que essas primeiras experiências foram intensas. O terapeuta fez questões que tocaram em lugares que eu preferiria manter apenas para mim. E nos conduziu a um instante de silêncio profundo, onde as palavras se tornaram desnecessárias. Quando a verdade se tornava tão fria que palavras não conseguiam aquecê-la ao serem ditas em voz alta. A Emma revelou cada detalhe de sua verdade. Ela não fez questão de fugir da responsabilidade. Porém, suas respostas eram sucintas. Como se estivesse se esforçando para que as coisas não se tornassem ainda mais complicadas. O terapeuta se referiu a isso como uma forma de proteção emocional. Eu o chamei de algo que desafia a crença. Eu também não conseguia mais suportar. Compartilhei isso com o terapeuta e com a Emma. Que eu não conseguia depositar toda a minha confiança nela. Não agora. Quem sabe, talvez um dia. Compartilhei meu desejo de reconstruir com honestidade, mesmo me sentindo vulnerável diante de tudo que foi revelado. Em razão das crianças. E como eu me sentia desiludido. Quão constrangido e quão ingênuo. Eu diria que isso feriu a alma de Emma ao ouvir. Mas eu não iria adoçar isso de maneira excessiva. Essa foi a nossa deliciosa confusão. E se estivéssemos vivenciando isso juntos? Precisávamos ser sinceros sobre a profundidade com que estávamos envolvidos nessa situação. Não posso ser desonesto. A terapia não fez tudo de forma mágica. Houve instantes em que senti como se estivesse partindo, deixando para trás a certeza de um retorno. Contudo, ao longo do tempo, esse espaço foi se transformando gradualmente em um ambiente onde pudemos, ao menos, dar os primeiros passos para uma conversa. Não foi uma experiência agradável. Não foi algo simples. Mas foi algo tão envolvente. No dia em que levamos o Mark até a polícia, uma sensação incomum tomou conta de mim. Ela compartilhou seus pensamentos de forma envolvente, sendo suas palavras com delicadeza. Tema. Como ela chegou ao fim. E como o Mark estava envolta em suas ameaças.
Estive juntinho de você. Quando ela finalizou, lançou um olhar em minha direção. Eu não sabia o que se escondia em seu olhar, seria gratidão. Esperança é a luz suave que ilumina os caminhos sombrios, a chama que aquece a alma e faz o coração pulsar com a promessa de um amanhã mais radiante. É o sentimento delicado que nos abraça e nos convida a sonhar, a acreditar que o que desejamos pode se tornar real, mesmo nas horas mais difíceis. Eu clamei com todo o meu ser, embora nenhuma palavra tenha saído dos meus lábios. Saímos sem dizer uma palavra, envoltos na suavidade do momento. Naquela noite, despertei e percebi que havíamos enfrentado a situação com o Mark. Ele havia se afastado de nossas vidas naquele momento. Porém, isso não representava o final. Foi apenas um passo em uma jornada que ainda carregava uma aura de mistério e expectativa. Emma não hesitou em mostrar que estava disposta a curar o que havia sido ferido. Ela me mandou o celular, sem fazer nenhuma pergunta. Você pode observar tudo ao seu redor, ela sussurrou, sua voz ressoando com determinação, ainda que suas mãos acusassem uma leve inquietação. Seu computador. Claro. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu transformasse. Ela começou a me contar sobre seu destino, compartilhando até o instante em que retornaria, como se cada momento precisasse ser cuidadosamente marcado. Eu não havia solicitado tais coisas, mas sinto que ela compreendia que eram essenciais para que eu pudesse restaurar a confiança. Para mim, não foi uma tarefa tão fácil. Eu desejava poder confiar nela, oh Deus, eu desejava, mas sempre que a minha visão encontrava a dela, as recordações do passado surgiam com tanta intensidade, como um sussurro do que já vivemos. Não é que eu o tenha desprezado. Tentar amá-la novamente parecia como buscar tocar o que já se solidificou, algo que escapava entre os dedos. Mas então, havia esses instantes inesperados, em que eu conseguia vislumbrar a essência da mulher por quem eu estava apaixonado. A parte mais desafiadora de toda essa situação não foi a minha própria dor, mas sim observar como isso se refletiu nos meus filhos. Crianças não são tolas. Eles conseguem perceber quando algo não está bem, mesmo que suas palavras não revelem isso em voz alta. Nosso filho mais velho, Ryan, começou a passar mais tempo em seu próprio espaço. Numa noite serena, ele desceu após todos terem se retirado para os seus sonhos. Eu me encontrava à mesa da cozinha. Ele fez uma pausa breve, como se o tempo tivesse parado, antes de formular sua pergunta. Você e sua mãe estão bem? Eu me sentia sem palavras, pois, para ser sincero, naquele momento eu ainda não estava pronto. Mas eu não poderia deixá-lo ali, sentado, daquele jeito. Então eu declarei, estamos nos empenhando, companheiro. Vamos nos esforçar ao máximo. Eu tomei consciência da minha raiva, e percebi que a dor não me pertencia somente. Elas estavam deixando marcas profundas nas vidas dos meus filhos também. E eu não poderia permitir que isso se concretizasse. Eu não poderia permitir que a minha dor se tornasse o motivo pelo qual eles perdessem a família. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesmo, continuaria a lutar, não importando o quão desafiador fosse o caminho. Certa noite, após os filhos se acomodarem em seus sonos tranquilos, Emma e eu nos encontramos juntos na sala. Ela me olhou nos olhos e disse, eu sei que isso pode parecer um erro profundo, mas quem sabe poderíamos abrir mão de nossas despedidas e nos permitir um momento a mais juntos. Não é algo grandioso, apenas nós dois. No início, mantive o silêncio. Uma parte de mim se perguntou, por que eu falaria essas palavras novamente, na verdade, não estou pronta para expressá-las de coração. Mas a outra parte, a parte que ainda amava, no íntimo, refletiu que talvez isso seja o que precisamos. Um recomeço repleto de possibilidades. Então eu concordei. Não se tratou de um instante de lazer. Nós não soltávamos lágrimas nem trocávamos carinhos com as estrelas. Foi estranho e enigmático, assim como nós. Mas foi autêntico. E em certas ocasiões, o que é verdadeiro é tudo o que precisamos. Sabe, eu tenho refletido bastante sobre o perdão. As pessoas comentam que é um instante profundo e marcante, quase como se, em um belo amanhecer, você despertasse para o ato de perdoar, e, de repente, tudo se alinha novamente em harmonia. Entretanto, não é dessa maneira que as coisas acontecem. Ao menos, não para mim. O perdão não se revela de forma instantânea. Não é simplesmente como girar a chave e se encontrar de imediato em um novo mundo. É como percorrer um caminho repleto de incertezas. Em alguns dias, você sente seu corpo se mover. Em outros dias, você se detém a uma pedra ou faz uma pausa para respirar, pois o caminho se torna desafiador e exige um momento de reflexão. Hoje, dei mais um passo em minha jornada. Eu não consigo prever como será o amanhã ou o dia que se seguirá, mas neste instante, estou me esforçando. E isso é tudo que consigo oferecer. E você, meu bem? Se você estivesse na minha pele, você acredita que conseguiria perdoar?
Você poderia seguir em frente por essa trilha. Ou você recuaria e fecharia a porta com delicadeza. Não estou afirmando que existe uma resposta certa ou errada. Parece que não há nada. Mas eu fico aqui a me questionar: o que você escolheria fazer? O que você imagina que eu poderia fazer? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria conhecer os seus sentimentos.